Ninguém está mais pronto para o apocalipse zumbi que esse cara. Ele tem beretas na cintura e nos tornozelos, além de uma espingarda Mossberg, uma Styder TMP e uma AK-47 pendurada nas costas. Ele tem centenas de munições na mochila e pode atirar o dia todo. No momento em que ele é cercado por zumbis, percebe que escolheu a pior hora para recarregar. Isso resume o erro das pessoas sobre o apocalipse zumbi. Número 15. Quem nunca fantasiou atravessar zumbis com um carro modificado, talvez até com ariete? Mas sentimos informar que não é bem como em Mad Max. Dirigir não seria prático por muito tempo num apocalipse zumbi, pois o combustível acaba rapidamente, e essa fantasia logo termina. Mesmo com ótima quilometragem, seu veículo ainda precisará de gasolina. Sem caminhões de abastecimento diários, os tanques do posto esvaziam rápido. A curto prazo, seu veículo no pós-apocalipse ficará sem combustível e não haverá onde abastecer, piorando ainda mais a situação. A gasolina tem validade quando parada no motor de um carro inativo e pode durar alguns meses no galão em condições ideais. Ainda assim, você só pode contar com, no máximo, 6 meses. Então, em pouco tempo, todo mundo vai acabar andando a pé ou tirando a poeira daquela velha BMX. Mas mesmo que você estivesse sentado em cima de uma refinaria de petróleo quando os mortos começaram a se levantar, provavelmente isso ainda não te ajudaria muito. Com a fuga das pessoas e abandono dos carros quando as hordas surgem, as principais rodovias virariam enormes estacionamentos. Viajar de carro seria um grande problema e traria várias outras complicações. Falaremos disso depois. E quando todo mundo fica preso a pé, o mundo não só fica perigoso, mas também nojento. Número 14. O americano médio joga fora 2,2 quilos de lixo por dia. Isso dá quase 820 quilos por pessoa por ano. Você é protegido do pior disso graças ao trabalho incansável dos lixeiros todos os dias. Mas em um apocalipse zumbi, ninguém vai vir recolher o lixo. Claro, teria menos lixo. Zumbis não produzem muito resíduo de comida e não gostam de plásticos descartáveis. Mas para os sobreviventes, as ruas ficariam completamente enterradas em lixo e entulho. Mas o lixo é só o começo quando a rede elétrica cai. Falaremos disso depois. Geladeiras e freezers vão falhar em todo o país. Isso não só significaria comida apodrecendo e se deteriorando em todas as casas americanas, como também faria com que todos os supermercados rapidamente se tornassem biorriscos repugnantes. Você também veria alguns problemas repugnantes surgirem de baixo. Em um apocalipse zumbi, as pessoas estão ocupadas demais fugindo dos mortos-vivos para continuar trabalhando na manutenção das redes de esgoto. A pressão resultante sobre o sistema transformaria um apocalipse em um apocalipse, adicionando um delicioso perfume fecal ao fedor de cadáveres em decomposição e ao cheiro insuportável das pessoas que não tomam banho há semanas. E se você acha que esse cheiro é ruim, espere só até o mundo moderno desligar completamente. Número 13. Isso não é comum em filmes ou jogos de zumbi, mas na vida real, em poucos dias após os mortos se levantarem em massa, você perderia tudo. A rede elétrica pode falhar de várias formas, mesmo quando os profissionais responsáveis não estão babando atrás dos cérebros dos antigos colegas. Quando ela cair, provavelmente ninguém conseguirá religá-la, a não ser que você esteja em uma base fortificada com energia solar e saiba consertar. Prepare-se para ler à luz de velas. Sem filmes, jogos, celulares ou luzes, quando tudo se apaga, você não enfrenta só zumbis, mas também seu próprio corpo. Número 12. Seja os soldados e os Jimmys da franquia 28 dias depois Negan e o governador em The Walking Dead ou os canibais em The Last of Us. Sempre há cultistas e senhores da guerra prontos para provar o clichê dos zumbis. Humanos são os verdadeiros monstros. Mas esses aspirantes a senhores da guerra provavelmente virariam comida de zumbi. Pessoas normais cooperam e ajudam, pois humanos são animais sociais. Grandes estudos de Harvard e Yale mostram que, em crises, costumam se apoiar. Psicólogos descobriram que tragédias frequentemente unem os afetados. Scott T. Ellison, professor de psicologia da Universidade de Richmond, afirma que situações caóticas e assustadoras criam condições ideais para pessoas comuns se destacarem e virarem líderes. Mas não se anime tanto, pois após o colapso social, até pequenos ferimentos podem ser fatais. Número 11. Em breve discutiremos a natureza do vírus zumbi. São as doenças, vírus e infecções mais comuns que provavelmente causarão problemas num apocalipse zumbi. O sistema de saúde americano já não é bom como está. No pós-apocalipse, não haverá médicos nem remédios de venda livre se você adoecer.
Ser mordido por zumbi é um risco, mas e se torcer o tornozelo? Não há garantia de que você vai conseguir encontrar analgésicos, ou pior, e se você tiver um ferimento que realmente corte a pele? A menos que você consiga limpar e enfaixar o ferimento corretamente, você corre o risco de infecção, e essa infecção pode facilmente se tornar fatal. Durante a Guerra Civil dos Estados Unidos, um dos períodos mais violentos da história americana, cerca de 2/3 das mortes foram causadas por doenças, não por balas. E em um mundo infestado por zumbis, sem hospitais, são essas as regras que seguimos agora. Mas não é só a doença, também é uma questão de nutrição. Se você já é caçador de subsistência, esta parte não se aplica. Mas para o resto de nós, que só caçamos nossa comida nos corredores do supermercado ou no drive-thru do McDonald's, o apocalipse zumbi vai ser difícil. Como já dissemos, supermercados logo virariam infernos apodrecidos e cheios de vermes. Quando o estoque de enlatados acabar, será preciso buscar carne e vegetais em outro lugar. E sim, comer vegetais no apocalipse. Se você tiver aquele forte movido à energia solar que mencionamos antes, talvez consiga cultivar algumas plantações, supondo que você realmente tenha o conhecimento e o equipamento, o que é um grande se. Se você é um nômade no deserto e não quer morrer de escorbuto, aprenda quais plantas selvagens pode comer. Porque só há algo mais constrangedor que ser devorado por um zumbi. É ser devorado enquanto está com diarreia por cogumelos. E se acha isso ruim, espere para perceber. A infecção zumbi é a versão fácil da doença número 10. Na maioria dos filmes e jogos de zumbi, o vírus se espalha por mordidas ou outros fluidos corporais. O período de incubação varia de segundos a dias. Após a transformação, você começa a caçar pessoas saudáveis para espalhar a infecção. Sobre o funcionamento da doença, isso nem é tão ruim. Na vida real, não precisa de mordidas para te matar. Do sarampo à gripe, ao norovírus e à tuberculose, muitos deles têm características que o vírus zumbi não tem. Por exemplo, eles podem criar fômites, objetos ou superfícies onde o vírus permanece e pode infectar outros. Ainda pior, patógenos se tornam aerotransportados, espalhando-se em partículas minúsculas por tosses e espirros. Durante o período de incubação, nem o infectado nem o recém-infectado sabem que estão doentes. Ou ainda podemos contrair outra doença transmitida por fluidos corporais, como o HIV. É tão temido porque pode incubar por anos, o que significa que alguém pode continuar sexualmente ativo e transmiti-lo muito antes de apresentar qualquer sintoma óbvio. Os sintomas de virar zumbi são sempre muito visíveis. Por isso, os não infectados se afastam. Como comparação, considere o Ebola, vírus perigoso que matou milhares na África Ocidental e é destaque entre alarmistas sensacionalistas. Mas nunca virou uma nova pandemia global, porque seus sintomas são muito evidentes e geralmente se transmite por contato direto com fluidos corporais, algo que a maioria consegue evitar, como se fugisse de um monstro crescente. Morder seu rosto é bem mais fácil do que evitar uma infecção invisível transmitida pelo ar por alguém tossindo perto de você pela manhã. Mas não relaxe ainda, porque mesmo que zumbis não sejam realisticamente contagiosos, o apocalipse em si é o número 9. Nos Estados Unidos, desastres naturais matam de 40 mil a 50 mil americanos por ano entre enchentes, secas, terremotos, furacões, tornados e incêndios. Mesmo com autoridades locais, alertas avançados e ajuda de organizações como FEMA e Cruz Vermelha, nada disso existiria após o apocalipse zumbi. O resultado seriam desastres naturais que já estão causando uma perda horrível de vidas e que estão piorando. Graças à mudança climática, seriam ainda mais devastadores. No apocalipse zumbi, você provavelmente veria centenas de milhares de mortes anuais só por desastres naturais, numa estimativa conservadora. E de certa forma, isso nem é o mais assustador. Número 8. Pode parecer que um dos poucos benefícios do colapso social devido à horda zumbi seria não precisar mais preencher um W2 ou saber se seu martelo de matar zumbi é uma despesa dedutível. Temos motivos para crer que o homem do imposto ainda vagaria pelo deserto, pronto para te auditar se suspeitar que esconde tampinhas. Isso não é apenas paranoia de cidadão soberano. Desde a Guerra Fria, a Receita Federal tem um plano para retomar a cobrança em até 12 horas após uma guerra nuclear. Pode acreditar, uma guerra nuclear seria muito pior que zumbis nas ruas. Melhor torcer para que a HNR Block e o TurboTax também tenham sobrevivido à ameaça zumbi. Se isso ainda não acabou com seu dia, aqui está algo que jogos de zumbi não simulam. Número 7. Resident Evil, The Last of Us, Dead Rising, DayZ, até o gloriosamente brega House of the Dead.
Não dá pra negar que jogar um videogame de matar zumbis é divertido. O que poderia ser mais satisfatório do que acertar um tiro certeiro na cabeça de um zumbi? Achou que seria o lanche da meia-noite dele? É aqui que entra a dura dose de realidade em um cenário real de apocalipse zumbi. Os mortos-vivos ou infectados que você estaria eliminando não seriam uma seleção de modelos de personagens zumbis gerados proceduralmente. Eles podem ser seus amigos, vizinhos, colegas de trabalho ou até família, se tiver muito azar. Embora seja divertido ser um matador de zumbis nos videogames, na vida real, espere uma boa dose de TEPT para cada conquista. E essa não é a única forma do apocalipse afetar sua mente. Número 6. Teóricos da conspiração iam se divertir muito, talvez você diga isso, mas vídeos de zumbis atacando e devorando pessoas nas ruas seriam inegáveis. E isso está completamente errado. Vivemos em um mundo pós-IA. Já devem existir vídeos realistas de Elon Musk com sabre de luz e Kim Jong-un dançando break ao som de Chaperone com Vladimir Putin. Muitos só acreditariam em zumbis quando os mortos-vivos já estivessem arrombando sua porta. Aí seria tarde demais. E não são só os teóricos da conspiração também. Número 5. Essa é outra daquelas coisas que você nunca veria em um filme ou videogame, porque simplesmente parece muito tedioso. Mas é algo que na vida real seria um grande problema. Você sabe remendar uma meia gasta ou tricotar uma nova do zero? Imaginei que não, mas já combinamos que você vai andar para todo lado. Sem um par de Doc Martens ou botas de trabalho de qualidade, suas meias e sapatos vão se desgastar rápido, deixando você na mão. Vai arriscar a vida invadindo lojas de sapatos ou mercados só para achar seu tamanho? Vai pegar botas de cadáveres e torcer para que sirvam em você? É um jogo de perdedor por qualquer ângulo, um problema apocalíptico inesperado. Seus pés destruídos pioram tudo, pois você não consegue carregar sua vida nas costas. Número 4. Todos sabem que balas não pesam nada nos videogames e são facilmente encontradas em cadáveres ou vasos, como em Resident Evil. Na vida real, não é assim. Um fuzileiro naval de infantaria comum carrega até 32 quilos de equipamento, e eles têm acesso a veículos, suporte e estão no auge da forma física. E você, está em um apocalipse? Se você é um nômade a pé, tudo o que possui deve ir com você. Roupas, armas, comida, água, munição e equipamentos de sobrevivência. Cada novo item vira uma escolha difícil entre viver ou morrer. Alguns quilos extras de munição ou mais água de emergência, essas escolhas de gerenciamento de inventário são questão de vida ou morte, especialmente se uma horda te persegue. Mas felizmente, há um terceiro aliado inesperado. Todo fã de filmes de zumbi sabe que há dois tipos principais: mortos-vivos, como nos filmes de Jorge Romero, e infectados, como em Extermínio. Ambos possuem vantagens e desvantagens. Uma delas, inesperada para ambos, mas especialmente para os zumbis mortos-vivos, é que a natureza rejeitaria esses caras de várias formas. A umidade aceleraria a decomposição, deixando essas máquinas de morte logo molengas. Insetos também os veriam como banquete. Se o vírus ou outra força que os anima não for zoonótica, não afetará a saúde do restante de nós. Cadáveres em decomposição também não se curariam, o que significa que qualquer ferimento que eles sofressem em combate só pioraria com o tempo, assim como a atrofia muscular faria com que eles ficassem cada vez mais fracos. Danos nos dentes, tanto pela decomposição natural quanto pela violência, fariam com que o único meio deles transmitirem a praga dos mortos-vivos se tornasse menos eficaz com o tempo. Apesar da decomposição não ser grande problema para zumbis modernos do tipo infectado, eles podem enfrentar um desafio ainda maior. Número 2. Mais alguém torcendo por violência entre zumbis? Porque esse é um dos maiores artifícios de roteiro em mídias de zumbi. Criado porque, se pensar bem, isso impediria a maioria dos apocalipses zumbis de começarem. Se uma doença te deixa insano, por que você teria autocontrole para atacar só pessoas saudáveis e ignorar outros maníacos gritando ao lado? Na prática, hordas de zumbis não existiriam, pois em sua fúria, eles se destruiriam entre si. A ideia de que o vírus faz infectar vítimas saudáveis é apenas licença artística. Isso trata o vírus como uma mente coletiva, em vez de micro-organismos sem cérebro que só produzem sintomas. É um pouco decepcionante, mas nada comparado à nossa revelação final sobre zumbis. Número 1. Quem nunca sonhou em cortar zumbis com uma katana? Todo sobrevivente de zumbis sonha em enfrentar mortos-vivos como um samurai.
Segundo especialistas, isso provavelmente nos mataria em vez de nos tornar deuses matadores de zumbis. Como qualquer arma, katanas são mais perigosas nas mãos de especialistas. Mesmo que você saiba o que está fazendo, elas nem sempre conseguem cortar com facilidade os tatames, que não estão se movendo nem tentando te matar. Se você estiver cercado por um grupo de zumbis, é mais provável que sua espada fique presa no corpo do primeiro. Você tenta cortar, enquanto os outros simplesmente te devoram vivo. E mesmo que você consiga realizar sua fantasia de enfrentar um único zumbi com uma katana e cortar a cabeça dele com um único golpe, parabéns! Agora você está coberto de sangue infectado. Só esperamos que tenha valido a pena. Confira porque um apocalipse zumbi é inevitável ou assista a isso.